Gente, eu vou começar a live de novo, porque eu tinha feito a primeira, mas ela saiu totalmente sem som. Não sei o que aconteceu. Mas graças a Deus a gente já conseguiu arrumar. Então, assim, vai ser bênção, gente. É bênção. Quando tá assim, não tá querendo dar certo, mas é porque a vitória vai ser grande. Vamos lá. Nós vamos começar tudo de novo. Eu não vou deixar de fazer, porque é o propósito de fazer as 40 lives. Então, não adianta, eu sei que tá tarde, mas eu não vou desistir. Eu vou fazer a live hoje. Bem, ficou sem som, mas eu falei muitas vezes que tudo tem um propósito de Deus. E a gente tem que saber encarar as coisas, né? Deus nos ensina essa parte da vida cristã, como os desafios. Realmente, para o computador que eu estava acompanhando, estava tudo verdinho, o som estava aparecendo e tudo mais. Mas para vocês, não. E aí, como a gente não teve um feedback rápido, assim que vocês sinalizaram para a gente viu o problema, né? E esse sorriso aqui é verdadeiro. Não estou nem um pouco. O inimigo não vai tirar essa live da gente. Muito menos nós mesmos, né? Que às vezes não sabemos como encarar os desafios e nos estressamos e ficamos nervosos. Não é o caso. O caso aqui é Deus. Lembra na aula anterior? Deus é o foco, né? E hoje, o tema do dia 2 é o seguinte. O tema é: você não é um acidente. Percebeu? Nem eu, nem você, até quem não crê. Deus fala: você não é acidente, meu filho. Eu te criei. Essa é a mensagem. E vamos começar por uma oração, gente. Sim, começamos no anterior e vamos novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de tudo, de todo o universo, Senhor. Tu nos conheceste desde a antiguidade, Senhor, desde o céu, né, Senhor? O Senhor que não colocou essa alma, o Senhor que nos moldou esse corpo, o Senhor que preparou essa live, Senhor. Quem está agora, quem está ouvindo agora, sinta a presença de Deus. Que ele consiga ter a sensibilidade, Pai, de conseguir sentir a sua presença, do seu Santo Espírito, assim como nós estamos aqui sentindo, Pai. Essa live, esse tema, essa vida com propósito é para o Senhor. Consagra essa live, que a gente consiga passar um pouco de conhecimento, discernimento, de uma forma clara e transparente, para que quem está nos ouvindo, Senhor, pode ser agora, pode ser amanhã, consiga também sentir a sua presença. Amém. Amém. E eu vou começar a ler, vou começar a live agora lendo o livro de Isaías. Isaías 44, versículo 2, que diz assim, ó: assim diz o Senhor, que te criou. Caiu de novo a live? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e te ajudará. O Senhor que te criou e te formou, Ele não vai te desamparar. Ele vai te guardar. Amém. Esse é um ponto interessante, né? Várias passagens da Bíblia, Deus fala que Ele nos formou. Ele nos conhece. E às vezes esquecemos disso, né? Como é fácil esquecer das coisas de Deus. Às vezes de um dia tribulado, às vezes de um problema, ou até mesmo pela nossa falta de fé. Então estamos aqui, Senhor, para lembrar para nós mesmos e para quem está assistindo essa live que sabemos, Senhor, que o Senhor nos criou, que não estamos aqui por acaso. Como o profeta Isaías falou muito bem ao povo de Israel. Mas o povo de Israel também estava assim, né? Desacreditando da existência dele. E Deus veio dizendo: fui eu que te criei, Israel, fui eu que te criei, eu que te formei. E estamos aqui para lembrar você também disso. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro, um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem até não tê-lo planejado,
Mas Deus, ele não ficou nem um pouco surpreso quando você nasceu, porque ele já tinha te planejado desde muito antes dos seus pais pensarem na sua existência. Muito interessante esse texto, né? A gente vai ter uma noção, quando a gente vai ficando mais velho, maduro, principalmente mais velho e maduro na fé, entendermos que mesmo quando nascemos, que nossos pais, nosso pai, nossa mãe, desejavam ter um filho, e aí teve a gente, foi aquela alegria para a família, e Deus fala, eu já sabia, né? Fui eu que providenciei tudo isso, foi eu que te criei, foi eu que te formei novamente, né? É muito interessante, a palavra de Deus nos revela que Deus conhece sempre a nossa vida, desde o nosso nascimento. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento, o tempo de sua vida. Ele planejou seu dia, os dias de sua vida, antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e o momento da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o seu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Viu novamente? Sempre Deus nos lembrando que não somos por acaso, que Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos planejou. E temos um detalhe importante que a Bíblia nos traz. Por amor. Ele nos criou por nos amar. Vários versículos citam que Ele nos amou primeiro, né? Então, como é importante saber... Ô Bia, só um momento. Só um minutinho. Ô Bia, a live tá, Bia? Tá com som, Bia? Tá com som? Tá sim. Isso. Caso vocês não entendam, a Bia, nossa filha, tá dando um auxílio pra gente. Caso tenha problema no som, ela já dá aquele alerta para não acontecer novamente. Então, como eu estava falando, o amor de Deus. Esse é o motivo e a essência da nossa existência. Ele nos criou por amor a nós, antes mesmo de nós o conhecermos. Reflita um pouco sobre isso, como é interessante, como chega a ser incompreensível. Como assim? Aí temos o nosso Senhor Jesus, o amor de Deus encarnado na terra, para sentirmos um pouco do que é esse amor. Deus nunca faz nada por acidente. Ele jamais comete erro. Ele tem um motivo para tudo que acontece. Até o Albert Einstein, ele disse aqui, ó, Deus não joga dados. Deus não está brincando de casinha, não está brincando. Deus nos criou para nós servirmos a Ele. Deus nos planejou para nós adorarmos a Ele. A nossa alma, ela clama por Deus. A nossa vida tem sede de Deus. O nosso corpo, mesmo que a gente erre, faça coisas que a nossa carne quer que a gente faça, né? Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele clama por Deus. Ele tem sede de Deus. Por quê? Foi Deus quem nos deu a vida. E a nossa vida foi planejada para adorarmos a Deus. Mesmo os filósofos, os especialistas aí da tecnologia, os biólogos, né? Podemos dizer que toda a parte acadêmica da ciência já chegou nessa conclusão. Qual conclusão? Não existe coincidência. Tudo foi extremamente planejado, minuciosamente planejado. E olha que interessante,
planejado para interagir. A ciência chegou à conclusão que todo o universo já descoberto colabora para a existência humana, ou seja, tudo foi feito para que eu e você exista, para que a humanidade exista. Vemos isso muito bem no começo da Bíblia, em Gênesis, quando ele cria tudo antes, para depois colocar o ser humano na Terra. É importante lembrar disso. O cuidado de Deus nos mínimos detalhes para que a existência da gente seja perfeita aqui. E ainda com a presença dele. Olha só o que o Dr. Michael Danton, especialista em genética molecular humana na Universidade da Nova Zelândia, concluiu. Todas as evidências disponíveis nas ciências. Vou dar aqui para o Jolie, que tá meio escuro aqui. Vamos lá, né? Michael Danton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Auckland, da Nova Zelândia. Ele concluiu o seguinte, gente. Concluiu de tal forma que está escrito num livro. Ou seja, não há mais o que questionar. Todas as evidências disponíveis na ciência biológica sustentam a teoria básica. E qual teoria seria essa? De que o universo, especialmente criado em sua totalidade, gente, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Que interessante, né? A ciência, de novo, descobrindo o que Deus já falou para nós há muito tempo, né? Que toda a criação é como propósito a existência da humanidade. Ele ainda coloca o seguinte: um todo, qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Quando ele coloca esse fato fundamental, porque ele é fundamentado nisso. Ele chegou na conclusão que a fundamentação de todo o universo, de tudo que foi descoberto, é para que nós existíssemos, né? E aí Deus aí vai além, né? Deus coloca, existimos para quê? Às vezes você está aqui pensando, para trabalhar? Para conquistar? Para ter filhos? Para ter uma família? Para que estamos aqui? Para adorá-los. Para amar a Deus, para servir esse Deus Criador maravilhoso, né? Eles derramam bênçãos. E quando a gente fala derramar bênçãos, gente, é o respirar, né? A saúde, conhecer esse mundo maravilhoso. Você não existia e agora você existe. Dá para entender um pouco a maravilha de Deus? Você não existia, Ele te faz existir e te faz viver coisas maravilhosas aqui nessa terra. Às vezes você pode dizer, nem tão maravilhosas assim, mas nós sabemos o culpado, né? E não é Deus, é o ser humano, né? É o livre-arbítrio. Aí prova mais uma vez o amor de Deus, né? Ele está sempre fazendo o bem para a gente. Às vezes, né, a gente fica meio, Senhor, mas por quê? Porque eu estou fazendo o bem para você. E não te dou o que você quer, eu te dou o que você precisa. E vai além, e muito mais além. É muito bom falar de Deus. Gente, desculpa. Gente, esse livro aqui, ele é muito bom mesmo. É assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ela diz que Deus é amor. Deus, ele verte amor, ele exala amor. Ele é a fonte inesgotável de amor. Então, assim, por mais que a gente fala, ai, minha vida, isso, aquilo, às vezes a gente até reclama, né? Mas a gente tem que entregar a nossa vida a Deus, porque Deus é o amor. Ele só quer o melhor da nossa vida. Ele só quer o melhor para nós. Esse é um ponto que vale a pena você anotar no seu caderninho. Você se sente amado por Deus? Você ama a Deus? Você já sentiu esse amor de Deus? Às vezes, né, conhecemos o amor pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelas amizades.
Mas o amor de Deus é a base, a essência de tudo. Porque às vezes somos sugestionados a ter emoções. Sim. E Deus não é emoção, né, gente? É muito interessante. Essa do amor com emoção. Emoção vai e vem, e Deus não vai e vem, né? E o amor, às vezes, é assim, mas se fizer isso comigo, acabou o amor. Com Deus não é assim. Olha o quanto a gente nos decepciona a Deus, quantas vezes a gente não serve a Deus como deveríamos, e Ele continua nos amando. É esse amor incompreensível. E olha só, quando que vamos compreender esse amor? O amor de Deus, ele não é fácil compreender, porque é tanto amor. Deus não precisava nem ter criado a humanidade, nem ter se preocupado em criar o mundo, mas ele amou tanto que ele criou, de tanto amor. Mas sabe quando que nós vamos entender o amor de Deus? Quando aqui, ó, lê pra mim já. Esse passinho aqui, ó. Bem, né? De novo, a palavra de Deus sempre tem a resposta. Vamos ver aqui. Mas há um Deus que o fez por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e esse propósito divino, ou seja, irmãos, é divino, é do céu, é do alto, não é da terra. Esse propósito divino, a gente só descobre ele quando lemos, né, uma parte bem interessante de Romanos 12. Olha o que diz. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e nem pelo que fazemos por Ele. Olha que verdade, irmão. Olha essa verdade. Esse livro cita uma coisa muito interessante de um autor, de um poeta chamado Russell Cuffer. E o livro é tão maravilhoso, gente, que traz esse poema pra gente. Eu vou ler aqui um pedacinho do que esse poeta falou sobre a criação de Deus. É lindo, esse poema é maravilhoso. Bem, já que a cena quer que a gente leia todo, então Deus mandou ler tudo. Vamos lá. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, precioso, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos. E, não obstante sua impressão, ele cumpre os planos de Deus para os quais foram criados e recebem do Senhor essa aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil. Não. E Deus lamentou sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão. E pelo cajado do mestre vem sendo formado constantemente, né, irmãos? Você é quem é amado, porque há um Deus e esta é a razão. Você viu que interessante? Será que esse poeta nasceu cristão? Será que esse poeta lia a Bíblia? Ou será que ele descobriu a verdade, né? Assim como nós vamos descobrindo e compartilhando com vocês. Temos que lembrar do nosso Deus Criador. E o tema da aula de hoje. Você não é um acidente. Aqui, ó. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tornarmos Deus como ponto de referência de nossas vidas. Então, gente, só vamos entender
realmente esse significado do amor de Deus quando a gente pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando Ele for o centro. Quando Ele for o centro da nossa vida. Falando assim, vale a pena lembrar. Se você não assistiu, assiste a aula anterior, que fala exatamente isso. Você não é o foco é Deus. Eu comentei na aula anterior. Essa é a evolução da live, gente. Você vendo, eu não sou foco. O foco é Deus. Agora eu não sou por acaso, eu não sou acidente, fui criado e moldado por Deus. Vai fazendo sentido, né? Vai fazendo sentido como colocamos Deus em primeiro lugar. E Deus vai estar em primeiro lugar em todas as lives. É só assim que vai fazer sentido essas palavras que estamos falando, esse livro que estamos lendo, ou até mesmo o que o nosso coração está tendo para falar para vocês. É quando colocamos Deus em primeiro lugar. Como o centro. Deus, o centro da nossa vida. A vida não gira em torno de nós mesmos. A nossa vida tem que ser gerada em torno de Deus, porque Ele nos deu a vida para adorarmos a Ele. A nossa alma clama por isso. A nossa alma pede esse amor. O único modo de nos Foi o que eu li. Em Romanos 12. Em Romanos 12 a gente vai entender esse amor de Deus. Reflita sobre esse versículo, anota ele aí. Eu gosto sempre de orientar. Pega a Bíblia, vê se é isso mesmo. Confere lá. Vamos ter esse hábito, gente, de cada vez mais ler a palavra de Deus. Está tudo lá, gente. É só você ler e ter o Espírito Santo entendimento. Senhor, me mostra. Mas não só me mostra, me faz entender. Faz entender. E estamos aqui sendo instrumentos para que ajude vocês. Se vocês têm alguma dúvida, pergunta, fala nos comentários. Comenta alguma coisa, né? Vamos tentar juntos nessa caminhada entender o que é uma vida com propósitos, com Deus no centro. Porque mesmo que tenha filhos que não foram planejados pelos pais, eles jamais foram esquecidos por Deus, porque Deus já o planejou. E a nossa vida é assim, meus irmãos. Jó, então vamos enterrar, né? Ficou tarde, né, gente? Nada é tarde com Deus ao nosso lado, né, irmão? Então vamos orar assim. Antes de orar, só ler aqui essa reflexão para ficar para a próxima live. Isso, ó. Já pegou o caderninho aí? Já tá com a caneta na mão? Anota aí, gente. Vamos lá. Dia 2. Pensando sobre nosso propósito de vida. O tema é: eu não sou acidente. É uma afirmação, gente. E é Deus afirmando. Ele está nos dizendo: você não é um acidente. Pense sobre isso. O versículo para memorizar é o seguinte: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Olha a alma aí de novo, gente. Eu falei que ia se falar muito sobre alma, sobre isso. A gente tem que lembrar muito disso. Como assim ele me conhecia antes de eu nascer? É quando a gente lembrar da alma que Deus colocou em cada um de nós. Isso está em Isaías 44, versículo 2. Vou fazer uma perguntinha para deixar, vamos assim, de saideira para vocês. Até a próxima live. Pergunte para você mesmo e medite. Deus me criou de forma singular, ou seja, pessoal, né? Única. Que áreas da minha vida ou da minha personalidade formam uma aparência física tendo tido dificuldade de aceitar? Vamos pegar e traduzir um pouco. Pergunte para você mesmo qual é a área, até mesmo física, intelectual, mental, pessoal, única, singular, que só você sabe que você está tendo dificuldade de se aceitar, de se entender. Pense um pouco sobre isso, que acabamos de afirmar. Deus faz tudo perfeito. Vamos refletir um pouco sobre isso. Fica a perguntinha para a próxima live. E a nossa próxima live vai ser segunda-feira, se assim Deus permitir, às 9h30, às 21h30.
É isso aí. Na próxima segunda-feira, gente, eu espero vocês. Venha participar com a gente. Vamos concluir esse livro, concluir as nossas 40 lives com propósito. E eu espero vocês aí para acompanhar com a gente. Então, gente, mais uma vez, um grande prazer de estar fazendo essa live para vocês. Mas tem um detalhe, hein? É para Deus, em primeiro lugar. E tamo junto. Vamos compartilhar, né, com mais gente. Ô, gente, tá tendo um assunto interessante. Eu nunca parei para pensar. Né? A gente pensa muito sobre os propósitos financeiros, as dificuldades, propósito disso, daquilo. E esquecemos do propósito de Deus para nossas vidas. É aí que vai fazendo sentido a vida, gente. É quando entendemos o que Deus nos propõe. E Ele afirma, eu tenho um propósito. Pessoal de nós, olha que interessante que Deus nos fala, né? Existe realmente um propósito universal de conversão, de amor ao próximo, de evangelho, de várias situações. Mas Ele também propõe um propósito pessoal para cada um. Esse é o amor de Deus, gente. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos valorizar isso. Se valorize. Você é uma criatura e um filho amado, criado por Deus. Olha que privilégio, gente. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Criador, meu Pai, agradeço mais uma vez, Senhor, esse momento, Senhor. Amém. Estamos aqui agradecendo o seu grande nome, Pai. Lendo alguns trechos da sua santa palavra, Pai. O Senhor nos diz que a sua palavra é espírito, Pai. Amém. Ou seja, Senhor, essa sua palavra entra e penetra, Senhor, aonde nenhuma palavra humana chega, Pai. Agradeço mais uma vez, é muita gratidão, Senhor. Que essas palavras sejam úteis, seja realmente uma bênção na vida de quem está assistindo essa live, assim como está sendo na vida nossa, Pai. Em nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador e Consumador da nossa fé. Amém. Amém, ó Deus. Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até a nossa próxima live, na segunda-feira, às 21h30. Tchau. Cada vez vamos se animar com Deus. Tchau, tchau. Eu vou desligar ali, gente. Você tinha que esperar 10.